Bom dia, meu povo, gente boa. Eu estou aqui para comentar as últimas notícias e trazer a você informação de forma leve, descontraída, com uma dose de sarcasmo, de humor, de leveza, para que você saiba do que acontece sem se sentir mal. Não estou aqui para estragar o teu final de semana de forma alguma. Eu quero falar sobre o vereador federal, o primeiro vereador federal, Carlos Bolsonaro, indiciado pela espionagem que a ABIN fazia dos adversários políticos de Bolsonaro. Eu quero mostrar a vocês um videozinho. 125 páginas do inquérito da Petrobras sobre a BIM paralela e abriram as portas do inferno. Mostrou claramente que o Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, mas o presidente era o Jair, não o Carlos, só um vereador. Mas parecia que o Carlos era o presidente. Eram os chefes da organização criminosa da BIM paralela, está dito isso explicitamente. Jair Bolsonaro não foi indiciado, foram 36 pessoas indiciadas, segundo seria redundante, porque ele já está indiciado no caso da tentativa de golpe. Muito chocante, impactante, efetivamente. Aí, é isso, é o Watergate brasileiro. Interessante essas... eu tenho que comentar isso, porque o que aconteceu no Brasil é estarrecedor. A forma como este criminoso aparelhou as instituições em proveito próprio, agindo como um ditador. Porque o sistema de inteligência não é para ser usado para investigar adversários políticos, para ver se a Igreja Católica não está fazendo um discurso que de repente pode levar as pessoas a perceberem a farsa que é o presidente. Vai que os bispos católicos estão falando de amor, de perdão, de misericórdia, desarticulando a polarização que precisa de um inimigo e do ódio como força motriz para combater esse suposto inimigo. Então o Carlos Bolsonaro, vereador, foi para Brasília para chefiar um esquema de produção de fake news, o que se sabe sobre o gabinete do ódio, e também para trabalhar nesta ABIN paralela, montando dossiês falsos contra autoridades e investigando, monitorando autoridades no Brasil, como exemplo do Alexandre de Moraes. Só que, claro, no caso do Alexandre de Moraes, eles monitoraram por meses um anônimo. O Alexandre de Moraes, que não era o Xandão careca. Ficaram seguindo a pessoa errada. Isso mostra que, além de ser um vereador que não cumpriu seu mandato no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é tido como mentor intelectual da família, não passa de um estúpido, de um idiota. Quem está chegando aqui agora, eu sou o João Luiz, sou pedagogo, psicanalista, teólogo, estudante de Direito e Jornalismo, e eu me visto desse personagem, João de Sabugosa, para falar de política de forma lúdica, falar de política de forma leve, porque o meu objetivo é que você saiba dos fatos sem perder a esperança, sem perder a fé. Não quero estragar o teu final de semana. Enfim, Bolsonaro adoeceu, subitamente, em vias de ser preso, como de praxe, ele passou mal. Eu acredito que Bolsonaro, se caso conseguisse se evadir do Brasil, subitamente, assim como foi com Carla Zambelli, que andava por aqui moribunda, dizendo que não sobreviveria nem 30 dias na prisão, assim como aconteceu com ela, que assim que se evadiu, se sentiu segura, claro que ela vai ser deportada, presa e vai aumentar e muito a sua pena, mas ela lá, se sentindo segura, fez logo o seu videozinho para dizer que estava curada. Que a doença dela era fruto da perseguição que ela sofria por aqui. Perseguição que nunca se viu, além, é claro, da perseguição dela, armada atrás de uma pessoa negra que ela resolveu humilhar e correr atrás com uma arma. Imagens que circularam e que se viu. Ela é uma criminosa, mas é uma criminosa que trabalhou, assim como o Carlos Bolsonaro, como o Geyer, como o Nicolas Ferreira, como todos estes que estão lá no Congresso gritando, pedindo anistia, assim como todos estes trabalhou, na verdade, assim também como a ABIN paralela trabalhou, todos trabalharam para Bolsonaro, e Bolsonaro é assim, ele vai em frente e vai largando os feridos para trás. Carla Zambelli, segundo Flávio, realmente já cometeu, ela é uma criminosa. Descartaram a Carla Zambelli, mas ela foi descartada principalmente porque no bolsonarismo mulheres são objeto de uso. Ela abraçou essa causa, uma causa anti-mulher, porque são misóginos, e este é um ponto de contato importante. Todo misógino se identifica com Bolsonaro e faz parte do grupo dos apoiadores por mera e simples identificação.
Não estou dizendo que todo bolsonarista é misógino. Estou dizendo que todo misógino é bolsonarista. Todo xenofóbico é bolsonarista. Não estou dizendo que todo bolsonarista é xenofóbico. Todo homofóbico é bolsonarista. E não estou dizendo que todo bolsonarista é homofóbico. Todo bolsonarista, do bolsonarismo da alta cúpula, é corrupta. E não estou falando do povão, que a gente não pode qualificar como sendo bolsonarista. O povão que recebe essa lavagem cerebral todos os dias, graças ao aparelhamento da ABIN, graças ao gabinete do ódio comandado pelo vereador federal Carlos Bolsonaro, essas pessoas das bolhas, não podemos chamá-las de bolsonaristas porque de fato são bolsominions, pessoas que não conseguem pensar por si só, não que não sejam inteligentes, mas foram afetadas pelas bolhas que alimentam grupos de pessoas que ali estão com as mesmas mentiras, a ponto de que essas mentiras para estas pessoas se tornem em verdades. E a narrativa do bolsonarismo é a mesma. Sempre criar um inimigo para dar sentido à militância. Nós temos que combater alguém, porque se não houver um inimigo... Eu vi o Sóstenes e o líder do governo dando uma entrevista. E Sóstenes falou mal do governo, dizendo que o governo não tem apoio, enfim. E o líder do governo disse: olha, eu quero agradecer o Sóstenes porque a gente é amigo. Apesar das nossas diferenças e de estarmos em lados opostos, divergirmos ideologicamente, a gente se respeita e somos amigos. E eu vi o incômodo do Sóstenes. Sóstenes é aquele pau-mandado do Malafaia, eleito pelos evangélicos. Sóstenes ficou incomodado porque de fato são amigos, mas ser amigo de um petista pode não pegar bem para quem prega uma polarização e vive dessa polarização, que precisa transformar o PT ou a esquerda ou qualquer um que discorde de Bolsonaro em inimigo para alimentar o ódio, que é a força motriz dessa gente. Eles precisam manter a população em estado de ódio, porque o ódio produz irracionalidade, mas o ódio é um subproduto, primeiro, do medo. Por isso que eles assustam as pessoas com ameaças supostas que não existem, com pautas que supostamente seriam pautas da esquerda, que não são verdades, são produzidas nos gabinetes, no underground do palácio, nas épocas sombrias do governo Bolsonaro. Uma das narrativas que muito me cansa é a narrativa de que se você defende as crianças palestinas, você está defendendo o Hamas. Se você diz que Israel atacou primeiro o Irã, que estava quietinho lá, e que, portanto, assim como Israel tem o direito de se defender do ataque do Hamas, o Irã tem o direito de se defender do ataque de Israel. A gente sabe que aquele ataque terrorista do Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra contra Gaza, foi um ataque facilitado. A inteligência de Israel é conhecida como superior à CIA. Israel monitora todos os seus supostos inimigos. E a própria revista Time falou que Israel tinha conhecimento de que haveria um ataque 2 anos antes de que haveria um ataque do Hamas. Então, Israel afrouxou, deixou mais fraco, deixou um flanco aberto e ficou esperando que o Hamas atacasse. Mas vai morrer inocentes, não tem problema. Se o Hamas nos atacar, nós vamos ter a justificativa para atacar o povo palestino. Sim, o povo palestino. Israel não atacou o Hamas, atacou os inocentes da Palestina. E ainda hoje, entre os escombros da terra arrasada, que não levou em consideração se era hospital, se eram prédios civis, que não levou em consideração nada, que bombardeou, varreu do mapa, ali entre os escombros, tem gente morrendo de fome. E qualquer um que queira levar alimento a essas pessoas é imediatamente considerada pelo governo fanático de Netanyahu como um inimigo, como um apoiador do Hamas. Claro que Netanyahu sabe que ajudas humanitárias não são defesas ao Hamas, são ajudas às pessoas, às crianças, às mulheres, que Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, mandou metralhar na fila da comida.
Qualquer um que defenda a humanidade desse povo é tido pelos bolsonaristas como um apoiador de terrorista. Entende a gravidade? Eu vi que o Gustavo Gayer, aquele atropelador de inocentes, ele disse que a esquerda é assim, defende o Hamas, defende o Irã. Olha, a gente não defende o Irã, a gente não defende o regime do Irã. A gente defende o direito que Israel tem de atacar o Hamas, não o povo palestino. A inteligência de Israel é suficientemente desenvolvida a ponto de ser mais pontual, mais cirúrgico na caçada aos terroristas. E que aquilo que se viu em Gaza foi uma limpeza étnica. Foi o desejo de um líder não de Israel, porque a própria religião judaica não aprova os atos de Netanyahu. O povo judeu não aprova os atos de Netanyahu. Então dizer que os atos de Netanyahu são os atos do povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus, que quem abençoa Israel é abençoar, essa ladainha, essa patuscada, essas mentiras, é coisa de gente ignorante, porque confundir o Estado político de Israel, liderado por um fanático genocida, comparar isso com aquilo que se viu no Velho Testamento, que caducou também, né? Porque se você é cristão, sabe que Jesus inaugurou a Era da Graça. E que a lei, os profetas, o Velho Testamento, essa coisa de povo de Deus, isso aí caducou. Aquele Estado não é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus, segundo a teologia cristã, são aqueles que seguem a Jesus. E aqueles que seguem a Jesus sempre estarão do lado dos oprimidos, dos perseguidos, dos injustiçados, das crianças e das mulheres palestinas. Jesus não estaria, com certeza absoluta, em uma passeata, andando junto com políticos tipo Tarcísio, enrolado na bandeira de Israel, se hoje aqui estivesse. Certamente Jesus estaria chorando pelas crianças palestinas que morrem de fome. E sendo chamado de apoiador de terrorista pelos cristãos, que o odiariam ao extremo, chamando-o talvez de comunista, porque ele estaria pregando justiça social, estaria pregando a divisão. Se você tem 2 pães, dê 1 a quem precisa. Esse discurso de Jesus é muito mal visto pelos cristãos hoje, por isso que eles rasgam o Novo Testamento, se apegam aos patriarcas do Antigo Testamento e saem em defesa de um Estado político genocida, conhecido hoje como Estado de Israel. Genocida por conta do líder genocida. O povo não tem nada a ver com isso. Assim como o povo aqui no Brasil não tem nada a ver com as decisões que Bolsonaro tomou quando eleito foi e exerceu o seu mandato com toda a liberdade e com o apoio do Congresso Nacional, que hoje tenta se esconder, tirando a mão, que sempre apoiou os maus feitos de Bolsonaro. Essa que é a grande verdade. A gente não defende o Irã. A gente defende o direito do Irã se defender dos ataques primeiros promovidos por Netanyahu. Eu vi um pastor desses, que é deputado, falando que o mundo tem que agradecer o fato de Netanyahu ter atacado o Irã. Agradecer. Você é cristão, você é crente. Você é um falso profeta. Você é um sujeitinho desprezível. A gente tem que agradecer por Israel ter mexido com quem estava quieto, tentando forçar a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, para querer levar o mundo todo para uma guerra que ele começou quando facilitou aquele ataque terrorista promovido pelo Hamas. A gente tem que agradecer por ele ter trazido instabilidade ao mundo, por ele elevar o preço do barril do petróleo, que vai encarecer o preço dos combustíveis, que vai encarecer o preço do transporte, que vai encarecer a logística, que vai encarecer os alimentos no Brasil. A gente tem que agradecer por isso. É, deputadozinho de merda. De merda. De merda. E aí você vê Tarcísio enrolado na bandeira de Israel. Se você se enrola na bandeira de Israel hoje, você está dizendo: eu concordo com o assassinato de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Nós não estamos defendendo o Hamas, defendemos os inocentes. Nós olhamos para o humano com os olhos humanistas de quem defende os direitos humanos. O direito à legítima defesa, tanto de Israel quanto do Irã. E não queremos bombas atômicas, nem na mão de Israel, nem na mão dos Estados Unidos e nem na mão do Irã. Mas se Israel pode ter bomba atômica, mesmo sendo liderado por um fanático de extrema direita, se os Estados Unidos podem ter uma bomba atômica, mesmo sendo liderados por um fanático de extrema direita, por que que nós não podemos ter?
O que qualifica Israel e os Estados Unidos como seres superiores, de uma inteligência superior? Eles são de uma visão bélica. Nós somos de paz. Então, se Israel viola os tratados internacionais, se os Estados Unidos saem dos acordos internacionais, por que a gente tem que ficar perseguindo o Irã por uma suposta criação de uma suposta bomba? As mesmas bombas que justificaram a guerra no Iraque, que depois se comprovou que não haviam bombas, que não haviam armas de destruição em massa. Toda vez que Israel quer atacar, destruir seu inimigo para roubar o território, toda vez que os Estados Unidos quer vencer uma crise interna e quer se livrar de mão de obra excedente, de desempregados, e cria uma guerra, justifica essa guerra dizendo que existe uma ameaça ali e acolá. A ameaça não existe. É eles que inventam a justificativa, assim como Israel facilitou o ataque terrorista do Hamas para depois se apoiar nisso e dizimar o povo palestino com o apoio dos cristãos, que de Jesus nada conhecem, que o evangelho ignoram, e que a mensagem de paz, de amor, de acolhimento, de respeito, a mensagem humanista de Jesus, a esta mensagem desprezam, porque gostam da violência, porque odeiam e porque não respeitam o diferente. É este ódio ao diferente, é isso que faz com que essas pessoas tenham uma visão convergente para as ações violentas do ditador lá no Oriente Médio, tentando se justificar que eles são de Deus, que de Deus. Jesus mesmo virou as costas e bateu os pés das sandálias, quando percebeu o que Israel tinha se tornado naquele tempo. Que viva o povo de Israel e que Netanyahu pague pelos seus crimes, porque Netanyahu não é melhor do que o Hamas. Em número de inocentes mortos, superou em muito os terroristas que eles dizem perseguir e caçar, enquanto eliminam inocentes e impedem a ajuda humanitária de chegar aos escombros onde pessoas estão escondidas, porque são alvo também, ainda hoje, do exército de Israel, comandado pelo assassino Netanyahu. Durma com esse barulho.